Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da classificação dos ângulos, certo? Classificação dos ângulos. Como assim, professor, classificação? É fácil, ó. Por exemplo, imagina que você tem uma coleção de carrinhos. Aí você quer classificar essa coleção. O que significa classificar? Significa que você vai organizar essa coleção de carrinhos usando algum critério. Por exemplo, pode ser pela cor. Todos os carrinhos verdes eu coloco num lugar, os amarelos em outro, preto em outro, vermelho em outro. Entendeu? Então eu estou classificando de acordo com um critério. O critério que eu escolhi foi a cor. Tá? Imagina que você tem uma coleção de bonecas. Então vou organizar ela de acordo com o modelo dela. As Barbies eu coloco num lugar, os bebezão eu coloco em outro. Que mais que tem de boneca, gente? Enfim, tá? Então eu estou organizando as bonecas de acordo com o modelo delas. E aí eu posso usar o critério que eu quiser. No caso da classificação dos ângulos, o critério que nós usamos é a medida do ângulo, certo? Então, dependendo da medida do ângulo, ele pode ser chamado de reto, agudo, obtuso ou raso, tá? Vamos começar então pelo reto. O reto é a base de tudo aqui para nós, tá? Então vamos lá, ó. Então eu desenhei aqui um ângulo reto, né? Meio que no olhômetro, mas eu sei que um ângulo reto é o ângulo de 1/4 de volta. É o ângulo que equivale, né? Deixa eu pegar aqui algum objeto. Ele equivale, por exemplo, ao cantinho dessa caixa, né? Então aqui a gente tem, né, o cantinho encaixado certinho, o ângulo reto de 1/4 de volta, certo? Então vou marcar aqui, ó, até fazer o desenho dele. A gente faz esse símbolo para o ângulo reto, tá? Nós sabemos que ele tem 90 graus, ok? Se eu usar o meu transferidor, eu posso encontrar essa medida, né? Ó. Lembra como é que usa o transferidor? Coloco o centro do transferidor no vértice do ângulo, certo? Deixa a linha de fé em cima de um dos lados do ângulo e aí a gente pega a medida no outro lado. Então tá aqui, ó, 90 graus, certo? Agora, os demais ângulos, todos eles a gente faz em função do ângulo agudo, do obtuso e do raso. Vamos ver, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Vou desenhar de novo aqui o ângulo reto para mostrar que todos os outros ângulos estão em função do ângulo reto. Vamos desenhar o ângulo reto aqui. Bom, esse aqui então é o ângulo reto, certo? O que é, né, o que nós chamamos de ângulo agudo? Quem são os ângulos que se encaixam nessa categoria? Vão ser todos os ângulos que têm medida menor que o quê? Menor que o ângulo reto, menor que 90 graus. Então, professor, qualquer ângulo que eu pegar, ó, sendo que essa linha, essa semirreta é um dos lados, qualquer ângulo que eu tiver uma semirreta um pouquinho para cá, ó, tombar um pouquinho para cá, vai ser menor que o reto, não vai? Então, se eu pegar uma semirreta aqui, ó, esse ângulo que eu formei é menor que o ângulo reto. Então, esse aqui é um exemplo de ângulo agudo, um ângulo que é menor que o ângulo reto. Mas só tem esse? Não, tem mais um monte, né? Poderia ter pego uma semirreta aqui, ó. E esse ângulo aqui, ó, ele é bem menor que o ângulo reto, né? Certo? Então, se é um ângulo menor que o ângulo reto, um ângulo menor que 90 graus, então a gente chama ele de agudo, tá? Então, vamos desenhar um aqui bonitinho. Vou pegar mais ou menos aqui. Esse ângulo que eu peguei aqui, ó, ele tem uma medida menor que 90 graus, né? E aí a gente tem então o nosso ângulo agudo. Mas repare que não é um ângulo só, tá? O ângulo reto, ele é único, só tem um, tá? Mas ângulos agudos tem um monte, tá? Todos que são menores que 90 graus. Bom, o ângulo obtuso, quem é que se encaixa nessa classificação? Então eu vou começar igual o outro, tá? Vou desenhar um ângulo reto.
E a partir do ângulo reto, a gente vai entender quem são os ângulos obtusos. Bom, o ângulo obtuso vai ser todo ângulo que tem medida maior que 90 graus. Então tem que ser ângulos com medidas maiores que essa aqui. Então se eu fechar a semirreta, vou formar um ângulo agudo, né? Mas e se eu abrir um pouco mais essa semirreta? Se eu vier para cá, ó. Se ao invés de fechar, eu abrir um pouco ela. Então aqui eu vou ter o quê? Um ângulo obtuso, porque ele é maior que o ângulo reto. Podia ter aberto um pouco mais ainda, né? Podia ter vindo para cá. Mas seria um ângulo, continuaria sendo um ângulo obtuso. Certo? Então qualquer ângulo que tiver medida maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Mas tem um detalhe, tá? Não basta ser maior que 90 graus. É necessário também que ele seja menor que 180 graus. Tá? Então tem que obedecer essas duas condições. Então o ângulo obtuso, ele é maior que 90, pode ser 91, 92, 93, 94, mas vai até 180, tá? Então é como se fosse do 91 até o 179, entendeu? Bom, e o ângulo raso, né? Vamos desenhar aqui de novo o ângulo reto. Tá, aqui está o ângulo reto, certo? O ângulo raso, ele equivale a dois ângulos retos. Se eu juntar dois ângulos retos, eu vou ter o que nós chamamos de ângulo raso. Então, eu vou colocar outro ângulo reto para cá, ó. E agora, com esses dois ângulos retos aqui, eu tenho um ângulo raso. Eu poderia ter desenhado para baixo também, tá? Um outro ângulo reto aqui para baixo. Mas eu desenhei para lá. Então, aqui eu tenho dois ângulos retos. Se eu juntar esses dois ângulos retos, eu vou ter o que nós chamamos de ângulo raso. Tá? É o ângulo que mede 180 graus. 90 mais 90, 180. Certo? Só agora vocês vão fazer uma atividade no livro digital interativo, né? Quem puder fazer no seu computador. Quem não puder, eu vou passar a atividade no vídeo, certo? Depois tem a preenchimento da apostila e a tarefa no final do vídeo, certinho? Então até lá. Só eu sei que eu já tinha me despedido de vocês, dado as orientações, mas eu esqueci de uma coisa, tá? Então eu só vou terminar de falar a respeito desses ângulos, depois não vou mais me despedir, certo? Então tá valendo já aquela despedida, todas as orientações. Olha só, dado um polígono, né? Vamos seguir essa legenda aqui para a gente marcar os ângulos. Então os ângulos que eu tiver os ângulos que forem agudos, eu vou pintar de laranja, os que forem retos de preto e os obtusos de roxo, certo? Lembrando que aqui a gente tem um polígono de 5 lados, portanto vão ser 5 ângulos. Para ajudar nessa orientação, eu trouxe uma folha de papel sulfite, certo? Nós sabemos que o canto da folha de papel sulfite é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então eu vou usar essa folha para conseguir medir esses ângulos. Olha só aqui, ó. Repare que esse canto ele se encaixa, né, entre esses dois lados do polígono, certo? Se esse canto é de 90 graus, a gente conclui que esse ângulo aqui também é de 90 graus. Então esse ângulo eu vou pintar de preto, certo? Então aqui a gente tem um ângulo reto. Agora os demais, vamos ver o que acontece com os demais. Vamos medir esse aqui, ó. Se eu tentar pegar esse canto da folha e encaixar aqui, com um dos lados eu consigo deixar alinhado. Mas olha aqui o outro lado. Percebe que está sobrando um pedaço do ângulo aqui, ó? Se essa linha azul tivesse subido aqui, aí eu teria um ângulo reto, tá? Mas ela subiu para lá, tá sobrando um pedaço. Então aqui a gente tem mais que o ângulo reto, né? Ó. Isso aqui seria o ângulo reto. Até aqui, né? Só que tem mais um pedacinho. O que faz a gente concluir que esse ângulo é maior que o reto. Se ele é maior que o reto, ele é obtuso. Tá? Deixa eu apagar essa linha e pintar certinho aqui. Então esse ângulo é obtuso. Será que tem mais algum? Ó? Vamos ver esse aqui, ó.
Agora eu vou deixar a folha paralela a esse lado aqui, certo? Vou encaixar a folha aqui. Repare que esse ângulo aqui, ó, que a gente tem, ele é maior que o ângulo reto, né? O ângulo reto viraria aqui. Aqui eu teria o ângulo reto. Só que o ângulo que a gente tem, ele é maior que o reto, tem mais um pedaço para cá. Então, mais uma vez, a gente tem um ângulo que é obtuso. Vamos ver esse daqui, ó. Vou colocar a folha de papel sulfite junto a um dos lados. E aí a gente percebe o que, ó? Que o outro lado acaba ficando por baixo da folha. Certo? Se ele está por baixo da folha, dá para a gente concluir que esse ângulo aqui, ó, ele está virando aqui, né? Está passando por aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele é menor que o canto da folha. Portanto, ele é menor que o ângulo reto. Se ele é menor que o ângulo reto, tem que pintar ele de laranja, agudo, né? Vou pintar de laranja aqui. E para a gente finalizar, tem o quinto ângulo aqui, ó. Eu vou deixar esse lado da folha aqui, junto a esse lado do ângulo. E aí a gente percebe claramente, né? Que o ângulo do polígono é muito maior que o canto da folha, ó. O canto da folha termina aqui e vira. O nosso ângulo, ó, ele não é um ângulo reto, né? Tem mais um pedaço ainda. Então, ele é maior que o ângulo reto. Quando a gente tem ângulos que são maiores que o ângulo reto, nós temos ângulos obtusos. Então, essa figura ficou com 3 ângulos obtusos, com um ângulo reto e um ângulo agudo, né? Bom, essa foi uma forma de eu classificar os ângulos do polígono, comparando com os ângulos do canto de uma folha. Você, aí na sua casa, pode fazer a mesma coisa se quiser. Agora, se você tiver o transferidor e preferir realizar a medida desses ângulos, não tem problema nenhum, também dá certo, tá? É só lembrar de como fazer certinho, ó, o centro do transferidor, né? Tá vendo a pontinha, a marca preta? Fica em cima do vértice. Aí eu não posso deixar ele torto assim, tem que deixar um dos lados em cima da régua. E aí eu olho a medida lá no outro lado, ó, 90 graus. Se eu for medir esse aqui, ó, deixei o centro e alinhado, ó. Vou partir do zero. O zero está aqui embaixo agora. 0, 10, 20, 30. A hora que eu chego no outro lado, tá mais de 110. Se é mais que 110 graus, é mais que 90. Então é obtuso. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloquei o centro em cima do vértice. Deixei um dos lados com a régua. E vou medir a partir do zero. Agora eu vou usar a escala de cima, ó. A de baixo, desculpa, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 graus, tá? Essa é a abertura desses dois lados, 140 graus. E assim por diante, tá? Vamos só finalizar com esse laranja aqui. A gente tem uma abertura aqui, ó, de 75 graus. Por isso que ele é menor que o ângulo reto, ele é agudo. Ok? Agora sim, terminei os exemplos. Bora fazer as atividades que eu já tinha passado. Valeu? Quadro, não da apostila física, né, que você tem aí nas suas mãos, mas no livro digital interativo que fica lá na plataforma do Uno, você pode estar acessando essa atividade aqui. Antes da atividade tem o vídeo que eu passei na aula anterior, tá? E agora tem esses 6 exercícios. Vamos fazer aqui comigo? Quem tiver condições de abrir em casa, no livro virtual, tudo, e fazer, melhor ainda. Quem não tiver, vai tentando responder antes do professor. Vamos lá, então? Caio foi à escola, passando pela praça do bairro. Veja o caminho que ele fez. O giro que ele deu corresponde a um ângulo. Identifique esse ângulo. Mas cuidado, há 2 respostas corretas. Gente, vocês viram o giro que o Caio deu? Esse giro é um ângulo de 180 graus? Não, né? É um ângulo agudo? Também não. É um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então as 2 respostas aqui Muito são bem. corretas. Vamos continuar?
Não sei por que não está falando. Vamos lá para o 2. Para ir à escola, Juliana fez um caminho diferente e deu um giro correspondente a outro ângulo. Identifique esse ângulo. Mas cuidado, há 2 respostas corretas. Só vira o giro que a menina deu. É o giro de 180 graus, não é isso? Que é a mesma coisa que um ângulo de meia volta. Então, Muito bem. Vamos continuar? Já o Alfredo, para ir à escola, acaba de dar um giro de um ângulo na praça do bairro. Identifique esse ângulo. Mas cuidado, há 2 respostas corretas. gente, qual foi o giro que o Alfredo deu? Foi o giro de uma volta completa? Então, ângulo de uma volta. E quanto mede uma volta completa? Não é 360 graus? Muito bem. Vamos continuar? Usando o transferidor, determine a medida de cada ângulo. Qual é a medida do ângulo? Vamos lá, então, ó, eu vou segurar aqui o transferidor, vou arrastar, tem que colocar o centro em cima do vértice, o 0 em cima de um dos lados, e aí a gente observa no outro lado que é a medida é de 90 graus, certo? Então, vou digitar aqui 90 graus. Muito bem. Vamos continuar? Esse ângulo é agudo, obtuso ou reto? E aí, o que vocês acham que é? Agudo, obtuso ou reto? É reto, né? Muito bem. Muito bem. Vamos continuar? Não abriu o transferidor, né? Vou pegar aqui de novo, 2. Qual é a medida do ângulo? Aí, ó, vamos arrastar o transferidor. A gente coloca o centro em cima do vértice, deixa o 0 em cima de um dos lados e a gente pega a medida lá no outro lado, né? Então dá para perceber aqui, ó, que é uma medida entre 30 e 40 graus. Então esse ângulo tem medida de 35 graus. Vamos digitar aqui para ver? 35 graus. Muito bem. Vamos continuar? Esse ângulo é agudo, obtuso ou reto? E aí, gente, o que vocês acham que ele é? Ele é menor que o ângulo reto, não é? Portanto, é chamado de agudo. Muito bem. Vamos continuar? Tem que apertar aqui de novo. Qual é a medida do ângulo? Só vou arrastar o transferidor. Coloquei o centro em cima do vértice, o 0 em cima de um dos lados. E a medida do ângulo está lá na outra linha amarela, lá no outro lado, né? Então a gente percebe aí que é um ângulo que tem 120 graus. Concordam? Então vamos lá, ó. 120 graus. Confirmar. Muito bem. Vamos continuar? Esse ângulo é agudo, obtuso ou reto? E aí? É um ângulo que tem medida maior que o ângulo reto, né? Então é um ângulo obtuso. Parabéns, você acertou. É isso aí, gente. Gostaram? Então vamos lá. Não deixem de fazer a tarefa. Próxima aula, tá? Pessoal, vamos lá então preencher a página 22. Né? Como nós já vimos em sala de aula, nós podemos classificar os ângulos de diferentes maneiras. Isso depende da abertura dele, né? Então a gente pode classificar em reto, agudo, obtuso ou raso. Tá? Aqui, ó, está pedindo para você preencher, né, qual é a medida desse ângulo que está em destaque. Bom, mesmo sem o transferidor, né, aqui dá para a gente ver que a medida dele é de 90 graus. Né? Observe o transferidor e responda qual é a medida do ângulo reto. Mesmo sem, a gente vê aqui, ó, pelo simples fato de ser ângulo de um retângulo, né, a gente já podia concluir que é um ângulo reto. E o ângulo reto, como nós já vimos, é um ângulo de 90 graus. Depois aqui ele pede para preencher, né? Esse ângulo formado pelos canudinhos é um ângulo maior que o ângulo reto ou menor? É menor, né? E como nós vimos,
O ângulo que tem medida menor que é do ângulo reto é chamado de agudo. Nessa aqui, ó, o ângulo formado pelos canudinhos é um ângulo que tem medida maior ou menor que do ângulo reto? É maior. É fácil da gente perceber, ó. Se a gente pensar o ângulo reto teria essa abertura, né? Ó, um canudinho na posição do azul e o outro subindo aqui, né? Então, claramente, o ângulo entre os canudinhos é maior que esse ângulo entre as linhas pretas. A mesma coisa aqui, né? O ângulo entre os canudinhos é menor que o ângulo que eu desenhei entre essas linhas pretas, tá? E esse outro último ângulo que está aqui, ele é um ângulo. Qual é a medida desse ângulo que Roberto pensou? Pensa bem, gente, ó. Aqui a gente tem a medida equivalente a 2 ângulos retos. Se eu tivesse um canudinho preto aqui, ó, entre o canudinho preto e o amarelo tem 90 graus, que é um ângulo reto. Entre o canudinho vermelho e o preto tem mais 90 graus, que é um outro ângulo reto. Então, no total, eu tenho 180 graus, tá? O nome desse ângulo, ele é chamado de raso. Um ângulo que tem medida de 180 graus, chamado de raso. O ângulo que tem medida maior que 90 graus, tá? E menor que 180 é chamado de obtuso. E o ângulo que tem medida menor que o ângulo reto é chamado de agudo. Bom, na tela seguinte, a gente tem aí um resumo, né, dos nomes dos ângulos. Ângulo reto, mede 90 graus. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. O ângulo obtuso, que mede mais que 90 graus e menos que 180. E o ângulo raso, que mede 180 graus, tá? E a representação de cada um. Ok? Então não deixem de fazer a tarefa e até a próxima.